Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos tratar hoje de um sacramento. Talvez seja o sacramento que menos se fale sobre ele. É o sacramento da unção dos enfermos. E uma das perguntas que muitos fazem, a unção dos enfermos, ela perdoa os pecados? Ela também tem a função de perdoar pecado? O sacramento da unção dos enfermos também perdoa pecados? E uma outra pergunta também que comumente se faz: há alguma situação em que a unção dos enfermos não deve ser ministrada para o cristão? Então são questões que nós vamos agora, à luz da palavra de Deus, à luz da tradição e do magistério da igreja, tratar. Mas antes eu queria rapidamente, apenas para recordar, o que é o sacramento? Sacramento é uma palavra que tem origem latina da palavra sacramentum, que significa juramento solene. Mas a partir do século V, Santo Agostinho utilizou a palavra sacramento para a Igreja Católica Apostólica Romana com o significado de um sinal visível para a obtenção de uma graça invisível. Para Santo Agostinho, o sacramento é uma fonte perene de graça. Então, a unção dos enfermos é um dos sacramentos importantes da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Na nossa fé cristã, nós temos 7 sacramentos. O sacramento do batismo, o sacramento da confirmação do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, da comunhão, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio e o sacramento da unção dos enfermos. É muito importante nós, neste momento, depositarmos a nossa atenção para conhecermos melhor o sacramento da unção dos enfermos. Desde o segundo século, o Santo Hipólito de Roma, que viveu entre 160 e 235, na sua obra Tradição Apostólica, Santo Hipólito trata da unção aos doentes, aqueles doentes que estavam graves, perto de morrer. Eles recebiam um óleo, uma unção, para que eles pudessem morrer em estado de graça. Orígenes, que viveu entre 184 e 254, numa das suas homilias, homilia sobre o Levítico, trata também da unção ou da bênção ao doente. São João Crisóstomo, que viveu entre 349 e 407, em uma das suas obras sobre o sacerdócio, ele também trata da bênção aos doentes. Então, do século II
até o século IX, qualquer pessoa poderia ministrar a bênção ou o sacramento aos doentes em estado grave. A partir do século IX, esta incumbência da unção do óleo aos doentes, ela passou a ser, esse sacramento passou a ser ministrado apenas pelos sacerdotes e pelos bispos. Ainda no século IX, uma verdadeira prática desta unção aos doentes por toda a igreja do mundo, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Mas somente no Concílio de Trento que ocorreu entre 1545 e 1563, 18 anos de concílio, na sessão 14ª, o Concílio de Trento instituiu esta unção aos doentes como sacramento. E este sacramento foi chamado de extrema unção. O sacramento da extrema unção, instituído na sessão 14ª do Concílio de Trento, era para aqueles doentes em estado terminal, em estado gravíssimo. Este sacramento da extrema-unção, ele perdurou, do Concílio de Trento, a partir da 14ª sessão do Concílio de Trento, até o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, que foi o último concílio ecumênico da Igreja Católica Apostólica Romana, que ocorreu entre 1962 e 1965, em uma das suas cartas apostólicas, a Lumen Gentium, a carta apostólica Lumen Gentium, ou seja, a luz do mundo, a luz das gentes, no capítulo 11, ela instituiu o sacramento da unção dos enfermos. Aquele sacramento que anteriormente era chamado de extrema unção, de acordo com o Concílio de Trento, com o Concílio Vaticano II, passou a chamar-se de unção dos enfermos. E para que serve esta unção dos enfermos? Este sacramento, este sacramento, ele é ministrado para os doentes graves e para os velhos, os idosos, que estão em estado de fragilidade. Então, esse sacramento é para os idosos em estado de debilidade, em estado de fragilidade, e para os doentes graves. E também para o doente grave ou o idoso debilitado, quando for submetido a uma cirurgia. Também, a unção dos enfermos, ela deve ser ministrada àquele que, doente grave ou um idoso debilitado, que vá se submeter a uma cirurgia. E eu queria dizer o seguinte: todos esses sacramentos, eles têm fundamento na Escritura Sagrada e têm fundamento na tradição e no magistério da Igreja. Quando perguntarem a você, católico, a unção dos enfermos está na Bíblia? Aí você responda sim. E agora nós vamos utilizar as Escrituras Sagradas
para dizer que a unção dos enfermos ela tem fundamento na Escritura Sagrada, fundamento bíblico. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13, na missão dos apóstolos, diz assim: eles, os apóstolos, expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. Aqui, no Evangelho de Marcos, a unção do óleo dos doentes, né? Eles curavam os doentes com a unção do óleo e também expulsavam demônios. Na carta de Tiago, carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15, Tiago diz assim: há entre vós algum enfermo? Que mande chamar os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, o fundamento bíblico do sacramento da unção dos enfermos está no capítulo 6, versículo 13 do Evangelho de Marcos e na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Muito bem. O Código de Direito Canônico também trata de uma forma muito bem estabelecida da unção dos enfermos, né? E eu vou começar pelo cânon 1007, respondendo a uma pergunta que comumente se faz. Existe alguma pessoa que não se deva ou não se possa administrar a unção dos enfermos? Sim, diz o cânon 1007. Não se administre a unção dos enfermos àqueles que perseveram obstinadamente em pecado grave e manifesto. Então esta é a única proibição, né? Este é um critério que deve ser usado pelo bispo ou pelo sacerdote, não é? Porque deve sempre ser visto em cada caso concreto, considerando a misericórdia de Deus. O cânon 1006 diz assim: administre o sacramento aos enfermos que, quando estavam no uso da razão, ao menos implicitamente o teriam pedido. Aqui são para os casos daquele que está em coma, do paciente, né, do cristão que está em coma, do cristão que está inconsciente. Se ele, de alguma forma, quando estava com a razão, manifestou o desejo da unção dos enfermos, deve também se ministrar. Como daquele que a própria família, testemunhando que ele era cristão, que ele desejava, né, uma aproximação com Deus, também deve se ministrar a unção dos enfermos. Então, quem deve ministrar a unção dos enfermos? Somente o sacerdote ou o bispo. E o óleo que unge o doente é um óleo que deve ser consagrado pelo bispo, e esta consagração deve ocorrer na missa dos Santos Óleos da Quinta-feira Santa. Ali, naquela ocasião, o bispo ele unge, ele consagra o óleo para o batismo,
para o crisma ou confirmação do batismo e também para a unção dos enfermos. E também uma outra situação importante na ministração da unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela perdoa pecados? Sim. Primeiramente, se aquele que receber a unção dos enfermos, ele não tiver condições de se confessar, então a unção dos enfermos também ela serve para perdoar os seus pecados. Se ele está consciente e pode se confessar, então confessa-se primeiro e depois recebe a unção dos enfermos. O catecismo da Igreja Católica trata também da unção dos enfermos. E eu só queria destacar aqui o parágrafo 1532, que é muito importante, né? Muito importante para o nosso rápido estudo sobre a unção dos enfermos. Diz assim o parágrafo 1532 do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos a união do doente com a paixão de Cristo para o seu bem e o bem de toda a Igreja. O reconforto, paz e coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. Perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo pelo sacramento da penitência. Restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual. E, por fim, a preparação para a passagem do cristão que recebe a unção dos enfermos para a vida eterna, no caso de sua morte. Meus irmãos e minhas irmãs, se este vídeo de alguma forma te ajudou, compartilhe este vídeo, faça comentário, te inscreva no nosso canal. O nosso canal é um canal que visa evangelizar, que visa catequizar. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, numa das suas cartas apostólicas, convida o leigo para estudar, para ajudar, né, o clero, para ajudar a nossa igreja a difundir a sua palavra, a difundir a palavra de Deus, a difundir a tradição e o seu magistério. Que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus e o Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém.